Olha eu aqui de novo, pessoal, para a gente falar da palavra de Deus. Em meio a tanta tribulação que eu vivo, mas não vamos desistir da palavra de Deus, não. Vamos pedir paz na cabeça da gente, paciência. Vamos ler a leitura da transfiguração em Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes, de brancura, e eis que apareceu Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para uma para uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouve-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra. Tiveram medo, mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os, dizendo: levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que viste, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Pois então, pessoal, João Batista era Elias que voltou como João Batista para limpar os caminhos de Jesus, o que falava uma voz que clamava no deserto. Foi Elias que voltou como João Batista. Aqui como fala Jesus, Filho do Homem, ressuscitou. Em seguida, os discípulos interrogaram: Por que dizem os escribas que deve voltar primeiro Elias? Primeiro Elias. E ele respondeu. E os discípulos perceberam que ele estava falando de Elias, que veio, mas já tinha sido morto. Quando eles levantaram os olhos e não viram nada, só viram Jesus, senão unicamente Jesus. E quando descia, fez-lhe essa proibição, eles não entendiam porque Jesus falou
depois de ressuscitar dos mortos, porque ele não sabia o que é que Jesus estava falando ainda. Ele não compreendia que Jesus ia ressuscitar depois de 3 dias. Foi isso que eles ficaram pensando. O que é ressuscitar após a morte? Eles andavam com Jesus e ainda não sabiam disso. Só Jesus sabia. A mesma coisa é a gente. A gente não sabe de nada, só quem sabe é Deus. Mas a gente deve procurar o caminho, endireitar as vossas veredas. Endireitai as vossas veredas, dizia João, aplanai, porque o Senhor está voltando, assim ele dizia. E assim eu vos digo, para nós aplanar as veredas, endireitai o que é torto, porque Jesus está voltando. E eu acho que não vai demorar muito, não. Vamos se pegar com ele enquanto é tempo. Eu li até do 17 até o 13. E é bom que a gente se pegue com Deus. Porque toda coisinha desse tamanho assim, o inimigo entra na tua vida. Uma brechinha que você deixa, desse tantinho assim, ele come teu juízo e entra dentro de ti. Para tu falar o que não deve, para tu brigar, para tu discutir, para tu fazer tudo uma brechinha desse tantinho assim, ó. O demônio quer só isso, só essa brechinha, para ele entrar na tua vida e na minha. Mas a gente se pega com Deus todos os dias, para ver se não deixa essa brecha. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se assim o Senhor me permitir. Sábado eu vou fazer uma live de novo, mas não vou chamar ninguém mais não, porque eu sofri agressão numa live. E mais uma vez eu peço ao Kawai que reveja essa live e veja o que o cara falou, que eu sei que fica gravada. No Kawai fica gravado. Então reveja essa live, por favor. E veja a agressão que eu sofri desse cara sem falar nada. Estava falando da mãe de Deus. E eu convidei pensando que o cara queria entrar para rezar comigo. Mas não, para me descunhambar. Mas o que é dele está guardado. Se ele estiver me ouvindo, ele disse que ia pegar esse crucifixo aqui e enfiar não sei aonde. Eu não ouvi não, que na minha live não deu para ouvir ele. Mas alguém que estava assistindo a minha live disse para mim que ele me descunhambou. Disse que ia pegar essa cruzinha aqui, esse crucifixo aqui, ó. Fosse pertinho. Para quem não vem dizer a eu? Se sabe onde eu moro, me procure, me fala para mim. Deus te abençoe. E que tu vai sofrer na pele. Essa palavra que tu falou. Morde a mãe de Deus. As palavras que tu falou pesada. Jesus Cristo vai fazer você sofrer na pele. Tudo que você falou. Vai sofrer na pele de hoje em diante. Jesus Cristo vai te castigar. E vai te pôr em teu lugar. E tu vai saber por que é que está passando isso. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se assim o Senhor me permitir.